Boa noite, irmãos, em nome de Jesus. Convido a todos a se colocarem de pé e vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus. Glória ao nosso Senhor Jesus. Amém? Sejam todos muito bem-vindos na casa do Senhor nessa noite fria, por sinal, né? Mas nós estamos na presença de Deus. Cada renúncia, cada esforço, irmãos, da nossa parte, Deus, Ele honra. E Deus, Ele sempre recompensa, amém? Você veio buscar hoje pela sua família, você veio lutar pela sua casa, que talvez está passando por uma dificuldade, por uma luta, mas você veio buscar aquele que pode todas as coisas, amém? Aquele que coloca cada coisa no seu devido lugar, mas você tem que buscar Ele de todo o teu coração, amém, irmãos? Convido vocês a fechar os seus olhos, a colocar a mão sobre o seu coração, e nesse momento, abrir os seus lábios, erguer a tua voz ao Deus Todo-Poderoso que está neste lugar. Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração, Deus, para receber mais da tua presença, para receber a tua palavra, Deus, nessa noite. Inclinamos, Senhor, o nosso coração, Deus, para aprender de Ti. Não há nada, Jesus, melhor do que estarmos na Tua presença, Deus. Nós estamos aqui, Deus, para lutar pela nossa família nessa quarta-feira, Jesus. Para lutar pela nossa casa, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja uma verdadeira e genuína transformação, Senhor. Nós estamos buscando ao Criador dos céus e da terra, aquele que diz que não há nada impossível a Ti. E nós estamos aqui, Deus, porque nós cremos no Senhor. Então venha nos envolver, Jesus. Venha nos envolver com a Tua presença. Venha acalmando esse coração que talvez nessa noite se encontra aflito, se encontra triste, se encontra desanimado. Que essa noite, Deus, seja uma noite de respostas. Que a Tua palavra, Deus, fale ao coração de cada um de nós. Que estaremos, Senhor, atentos para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. A Tua palavra, Deus, foi preparada para cada um de nós nessa noite. Que seja, Deus, como uma flecha que acerta o alvo. Que o Senhor venha nos despertar, Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar. Nenhuma tempestade, Senhor, ela vai durar para sempre. O Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, da aflição. O sol, ele voltará a brilhar. O dia lindo voltará a nascer em nome de Jesus. É na Tua presença que nós iremos descansar, Senhor. É na Tua presença que nós queremos estar. É na Tua casa que queremos habitar todos os dias da nossa vida. Oh, na Tua palavra, Senhor Jesus. Oh, Deus, nos envolva. Nós queremos mais de Ti. Queremos sentir o Teu abraço. Queremos sentir o Teu toque. Queremos ter mais de Ti.
Queremos nos esvaziar desta noite, Senhor, e queremos nos encher com Teu Espírito Santo, com a Tua unção, com a Tua palavra que nos renova, que nos fortalece. Que o Senhor, Deus, venha ouvir cada oração e que o Senhor venha ouvir cada clamor que agora, neste momento, tem sido levantado aos céus. Nós cremos, Deus, que o Senhor é um Deus de aliança, um Deus que cumpre as promessas do Senhor na nossa vida. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Diga a Ele, e os seus ouvidos. E os teus ouvidos, eles estão sensíveis. São sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar. Posso até chorar. Mas a alegria vem. Mas a alegria vem de manhã. Declare: és Deus de perto. És Deus de perto. E não de longe. E não de longe. Nunca mudastes. Tu és fiel. Então diga isso a Ele: Deus de aliança. Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar. Tudo pode mudar. Tudo pode. Mas a Tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Diga isso a Ele. E os teus ouvidos, eles estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. Mas a alegria vem. De manhã. Ele é Deus de perto. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes. Tu és fiel. Eu sei. Então diga isso a Ele: Deus de aliança. Deus de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Levante as suas mãos aí e declare: Deus de aliança, Deus Diga: de promessas. Deus que não é homem. Tudo pode passar. Tudo pode mudar, mas com a palavra vai se cumprir. Declare: eu posso enfrentar. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. os meus olhos acontecer. Diga isso a Ele, que Ele é um Deus de aliança. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Creia no teu coração, Deus de aliança.
a nossa esperança, Senhor Jesus, está na Tua palavra. Está em tudo aquilo que o Senhor um dia falou ao nosso coração. Deus, não queremos que os nossos olhos estejam fixos nas estações que toda hora mudam. Não queremos, Deus, que os nossos olhos estejam fixos, Deus, no temporal, na tempestade que vem sobre nós, mas que os nossos olhos estejam fixos no Senhor. Não queremos que o medo nos pare, Jesus. Não queremos que as dificuldades venham nos parar. Nós queremos continuar avançando para o alvo, que é o Senhor. O alvo que é o céu. Nós queremos, Jesus, que a nossa casa, que a nossa família venham morar junto conosco no céu. Essa é uma promessa que o Senhor deu a cada um de nós, e é nela que nós vamos permanecer até o fim. Permaneça até o fim, meu irmão. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas aquilo que Deus ele falou e prometeu a você vai se cumprir. Tudo muda, tudo pode ser inconstante nesse mundo, mas o nosso Deus ele é firme, o nosso Deus ele é fiel, e tudo que ele falou um dia se cumprirá. Senhor Jesus, e nós com alegria no nosso coração te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez estarmos na tua casa para poder aprender de ti. Deus, que a nossa alegria esteja somente no Senhor, todos os dias da nossa vida. Tudo entregamos a Ti e Te damos honra e glória para todo sempre. Você que é grato ao Senhor Jesus, diga obrigada, Jesus. Diga amém, diga graças a Deus e dê uma linda e forte salva de palmas a Ele. Glória a Deus, amém, irmãos? Olha para o seu irmão e diga para ele. Olhou para o seu irmão? Achou um irmãozinho, um parzinho aí? Diga para ele, a promessa de Deus vai se cumprir. Diga para ele, mas você precisa ficar firme. Diga, não vacile. Amém, irmãos? Né? Esse mundo é muito inconstante, né? E o diabo às vezes nos tenta ser inconstantes também, né? Uma hora eu estou com Jesus, outra hora não estou com Jesus, uma hora eu creio, outra hora eu já não creio mais. Não. Como o Senhor Jesus ele é fiel e firme, que a gente também seja fiel e firme, amém? Seja o cristão sim, sim ou não, não. Amém? Não tem meio termo. Ou eu creio ou eu não creio. Mas que você creia em nome de Jesus. Amém? Gostaria que você saísse do seu lugar e cumprimentasse o teu irmão, desse uma boa noite a ele. Diga a paz do Senhor, meu irmão, que bom ver você nessa noite. Em nome de Jesus. Talvez você dê um aperto de mão e a mão está gelada. Talvez umas mãos tão quentinhas. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, irmãos, em nome de Jesus. Você cumprimentou o seu irmão aí com alegria, eu vi cada sorriso bonito no rosto, né? E é bom, né, irmãos, a gente está em união entre nós, irmãos, na presença de Deus. E agora nós vamos alegrar mais ainda o nosso coração, amém? Vamos aplaudir a Ele? Nas palmas. Elohim. Yahvé é o Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah, Elohim Adonai. Yahvé é o Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapha, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor. Povo santo e vencedor, destemido,
marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a mim, a você dá valor. Marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar rumo à terra prometida, que mana leite e mel. Este é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só a alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só a alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Nas palmas, bem bonito pra Jesus, irmãos. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapá, Jeová Shammah. Elohim Adonai, Yahvé El Shaddai, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Rapá, Jeová Shammah. Lá vem o povo do Senhor, povo santo e vencedor, destemido, marchando pra vitória, para a glória do nosso Deus Redentor. Que a mim, a você dá Marcha valor. Israel. Marcha Israel pelo meio do mar. Jeová Sabaoth foi quem mandou avançar Uma rumo terra à prometida, que manda leite e mel. Este é o povo especial que vai morar no céu. Agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. Agora é só alegria, vamos celebrar. Vamos bater palmas, vamos adorar aquele que venceu a morte e ressuscitou, Jesus Cristo Salvador. glória a Deus. Amém? Ele venceu a morte, ele ressuscitou e nos deu a vitória em nome de Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós somos feitos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, se o diabo quiser pisar em nós, é a gente que tem que pisar nele. Amém, irmãos? Que essa autoridade foi dada não a ele, foi dada a nós. Então, na tua casa você é a autoridade. Você foi levantado sacerdote para interceder pela sua causa, pela sua família e com certeza receber a resposta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então vamos buscar mais do Senhor Jesus. Eu convido você a colocar a mão no seu coração, a fechar os seus olhos. Eu convido você a abrir os seus lábios e nesse momento falar com o Senhor Jesus. Falar para Ele que você deseja ouvir a sua voz, que você deseja receber mais dele. Talvez muitas vozes tenham soado aos teus ouvidos nesses últimos dias. Talvez te incentivando a tomar decisões que estão trazendo inquietação ao teu coração. Decisões que estão te trazendo dúvidas. Você não sabe se é ou não é a vontade de Deus, mas esse é o momento certo, esse é o lugar certo, essa é a hora certa de você acalmar o seu coração e receber a palavra de Deus, que com certeza trará resposta para você nessa noite. Aquilo que vem de Deus, irmãos, traz paz, não traz dor, não traz dúvida. Aquilo que vem de Deus aquieta o nosso coração. Então que você não venha tomar decisões baseadas naquilo que estão falando para você, mas que as decisões que você tomar sejam dirigidas pela palavra do Senhor, que será ministrada ao teu coração. Em nome de Jesus. Queremos, Jesus, te conhecer mais, estar mais próximos de ti. Quanto mais próximos, mais nítido será a sua voz aos nossos ouvidos, Senhor. Quanto mais longe, mais dificuldade teremos para entender.
Jesus, queremos estar pertinho de Ti. Queremos sentir as batidas do Teu coração. Queremos ter esse nível de intimidade, de comunhão contigo. Não queremos viver de aparências, mas queremos viver na verdade. Queremos viver quem realmente somos na Tua presença, Jesus. Queremos ser Teus filhos, Deus. Queremos nos achegar, Senhor. Queremos que todo o desejo e o prazer da nossa vida seja estar em Ti, viver para Ti, fazer a Tua vontade, cumprir o nosso chamado, o nosso propósito, porque não viemos em vão a este mundo. Todos nós recebemos um nome, todos nós recebemos um propósito. E que seja, Deus, estar no centro da Tua vontade. Colocamos, Deus, tudo diante de Ti, Senhor. E nós Te agradecemos por todo o Teu cuidado, por todo o Teu amor, que tem em nos ensinar, em nos corrigir, em nos acolher, em nos consolar, Jesus. Tudo que eu quero está em Ti, toda a minha vida eu Te entrego. Diga a Ele, pois não há outro. Pois não há outro além de Ti. Tudo que eu possa conquistar, tudo que eu possa conquistar, não se compara à Tua presença, nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração só aumenta o desejo de Te encontrar. Agradecido eu sou pelo que eu já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero mais. Diga isso a Ele, te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Diga a Ele, te conhecer e prosseguir em Te conhecer. é tudo que eu quero. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Então busque Ele a cada dia mais. Tudo que eu quero está em Toda a Ti. minha vida, Toda a minha vida eu Te entrego. pois não há outro. Pois não há outro além de Ti. Diga a Ele tudo que eu possa conquistar. Tudo que eu possa conquistar não se compara à Tua presença, Nem ao prazer de Te adorar. nem ao prazer de Te adorar. Dias vêm, dias vão, e em meu coração Só aumenta o desejo de Te Agradecido eu sou. Agradecido eu sou pelo que já recebi, mas não estou satisfeito. Eu quero Diga mais te conhecer e prosseguir em Te conhecer. Esse é o alvo da minha O vida. alvo da minha vida, Senhor. Te conhecer, Jesus, e prosseguir em Te conhecer. é tudo que eu quero. Tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Eu quero Te ver como nunca Te vi, tocar-Te, sentir Tuas mãos me tocar. Podes fazer em mim o que tens que fazer.
te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. Senhor. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. É tudo que eu quero pra minha vida, Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus, pela presença maravilhosa do Teu Espírito. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite grandemente, Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Diga muito obrigado, Senhor, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos? Pode aplaudir bem forte o nosso Senhor Jesus? Glória a Deus, sejam bem-vindos, amém, irmãos? Pode tomar o seu lugar, fique bem à vontade em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém, irmãos? Irmãos, eu já quero entrar na palavra aqui, depois nós vamos fazer uma oração, orar pela nossa casa, pela nossa família, em nome de Jesus, tá bom? Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Provérbios. Nós estamos fazendo aqui esse estudo de Provérbios sobre o banquete da sabedoria. Por que precisa ter sabedoria, pastor? Porque se a gente tem sabedoria, nós vamos ser muito abençoados em nome de Jesus, amém? Então, a gente tem que levar a sabedoria para a nossa vida e para o nosso lar, em nome de Jesus. Abre aí, Provérbios, em nome de Jesus, capítulo 9, o versículo é o 10, tá, irmãos? Então, olha o que diz aí, ó, versículo 10. Os irmãos encontraram aí? Então, diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Diga glória a Deus. Então, olha só, esse versículo eu acho que é um dos versículos muito mais conhecidos de Provérbios, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu acho que quem já ouviu falar nesse provérbio? Todo mundo, né? Temor, muitos até dizem, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que mais diz ali? E a ciência do santo, a prudência. Então, primeira coisa que nós temos que entender rapidinho aqui, que não é o que eu vou pregar, mas só para poder encaixar na mensagem, é sobre o temor do Senhor. O que é o temor do Senhor, irmãos? É o respeitar a palavra dele. Esse é o temor. O temor do Senhor é bem simples assim, bem fácil. É eu ouvir a palavra de Deus e eu pôr em prática, eu obedecer. Diga glória a Deus. Quem faz isso é uma pessoa que tem temor de quem? De Deus dentro do coração. Agora me veio um versículo na cabeça, né? Vamos pegar um versículo que me veio na cabeça aqui, ó. A Bíblia diz assim, né? Lá nas cartas de Paulo, que aquele que não busca pelos seus é pior do que o infiel. Olha só, forte. É forte isso. Aquele que não busca pelos seus é o quê? É pior do que e negou a fé. Quem já ouviu falar desse versículo aí? Você sabe quem é que é o infiel, irmãos? O infiel é aquela pessoa, irmãos, se fechar a porta da igreja, ele não está nem aí. Se a igreja fechou, qualquer igreja dentro da cidade de Dois Irmãos, né, falando aqui, qualquer igreja fechou, irmão, ele nem sabe se fechou ou não. Ele não está nem aí. Ele é infiel. Ele não é uma pessoa da fé, é uma pessoa infiel. Só que a palavra de Deus diz, o versículo que eu acabei citando para os irmãos, que aquele que não busca pelos seus é pior do que quem? Do que o infiel. Então, se a palavra de Deus fala isso, então significa que a palavra está me orientando a eu buscar pela minha família. Vim para os cultos. Vim aqui orar pela libertação de um familiar, orar pela libertação de uma pessoa que está doente, enferma. Quem é que entende o que o pastor está dizendo? Para Deus mudar a história, né, dentro de uma família. A pessoa que obedece à palavra, então é a pessoa que ela tem o temor de quem? Do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio do quê? A pessoa começou agora a adquirir sabedoria. Se a pessoa respeita a palavra, ela é uma pessoa temente, é uma pessoa obediente à palavra, então essa pessoa agora começou a ter sabedoria, amém? Só que eu estou dizendo para os irmãos, fazendo o estudo do versículo 10, que somente o temor ele não traz a bênção de Deus. Somente o respeitar a palavra de Deus, irmão, não traz bênção, é ou não é?
Não sei se você concorda comigo. Tem muita gente, não só aqui na igreja, mas tudo que é igreja, que não está conseguindo vencer. E são pessoas que têm temor de quem? De Deus. São fiel a Deus nos dízimos. São pessoas que todas as reuniões da família, elas estão lá. São pessoas, irmão, que não faltam domingo. Elas têm um respeito pela palavra. São pessoas obedientes, têm temor dentro do coração. Mas vai olhar para a vida delas se elas estão vencendo. Não estão vencendo. E aí entra a mensagem, né? Porque além da pessoa ela ter o temor do Senhor, ela precisa ter o quê? A ciência do santo. Ela precisa ter a ciência do santo. Quem que é o santo? É o Senhor nosso Deus, né? Ele disse, sede santo como eu sou santo. Então eu preciso ter a ciência do santo, amém? Essas pessoas que eu citei, né, que têm o temor dentro do coração, que respeitam a palavra, que são obedientes, se elas tiverem a ciência do santo, então Deus vai as abençoar em nome de Jesus, amém? Então, pastor, o que é a ciência do santo? Irmão, vamos pegar um exemplo de um cientista. Vamos dizer que um cientista ele está procurando um exemplo, a cura, né? Tá desenvolvendo uma vacina lá para, tipo um exemplo, né, vacinar as pessoas contra uma doença lá do mosquito. O que esse cientista vai fazer? Primeiro ele vai se aprofundar. Ele vai saber da onde que originou aquele vírus, né? Da onde que saiu, qual é a proliferação, qual o tipo de mosquito, para daí ele desenvolver aquela vacina para a população. É assim ou não é? Os cientistas fazem isso, né? Então, veja bem, a ciência do santo é isso. É eu me aprofundar em conhecer a quem? A Deus. Eu estar todo dia sentado ao redor dessa mesa, comendo do pão e bebendo do quê? Bebendo do vinho. Eu estar ali falando com o Pai. Paizinho, eu estou apresentando minhas dores hoje para o Senhor. Senhor, hoje o dia foi muito difícil, Senhor. Trabalho, luta, batalha, Senhor. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor limpe o meu coração. Se a pessoa está passando por um problema sentimental, espiritual, a pessoa está sentada ao redor dessa mesa, que é um lugar de intimidade, está conversando com quem? Com o seu Pai. Ela está se aprofundando em conhecer mais quem, irmão? O santo. A ciência do santo é isso. É você criar uma intimidade com o seu Pai, amém? Ó, presta atenção no que eu vou dizer aqui, ó. Tem o meu gurizinho, né? Vou pegar o Emanuel. O Emanuel tem 1 ano agora, 6, 7 meses vai fazer. Ele ficou doente agora, esses dias atrás. Já contei para os irmãos. E ele já sabe o que é dor, irmão. Toda criança já sabe o que é dor, né? A criança já sabe quando tem uma partezinha do corpo dela doendo, quando ela está sofrendo com alguma coisa. Mas toda hora ele ficava dizendo, papai, mamãe. Eu entendia que ele estava pedindo o quê? Ajuda. Dá um remédio para mim tomar, para essa dor sair. Faz alguma coisa para me livrar dessa doença. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Qualquer criança, qualquer pai ou mãe, né, que passou por um tipo de situação assim, vai se deparar com essa situação, né? O filho ou a filha vai estar ali na barra da saia da mãe, ou vai estar na barra da calça do pai pedindo o quê? Pedindo socorro. Por que ele faz isso? Porque ele reconhece eles como pais. Ele tem intimidade, por isso que ele fica fazendo isso. A mesma coisa com quem, irmão? Com Deus. Se eu não ficar rotineiramente, diariamente, todo dia, sentado ao redor dessa mesa, Paizinho do céu, tira essa dor. Paizinho do céu, eu preciso que o Senhor me ajude a enfrentar, a vencer essa batalha, essa doença, a enfermidade. Paizinho, o Senhor está vendo a situação que está dentro da minha casa? Paizinho para lá, paizinho para... É ou não é? Você fala isso porque você tem intimidade com quem? Você conhece, você se aprofundou em conhecer o Senhor. Você tem a ciência do santo. E por causa do temor do Senhor que você tem dentro do teu coração e da ciência do santo, o Pai, ele passa a te abençoar. Quem entende o que o pastor está dizendo? Então não adianta, irmãos, eu estou falando só ter temor. O temor, ele é importante. É importantíssimo para nós o temor. Mas lembra que o pastor está dizendo que vai levar o Pai nos abençoar é o quanto eu tenho intimidade com Ele. É o quanto eu converso com Ele no dia a dia, o quanto eu procuro saber, Paizinho, o que o Senhor gosta. O que o Senhor quer que eu faça para agradar ao... Você já teve essa conversa com Deus, irmão? Quem é que já teve essa conversa? Falar face a face com Deus. Falar face a face com o Senhor. Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é a vontade do Senhor? Alguém já teve essa conversa com o Pai, irmão? Isso é o quê? É ciência do santo.
É você ter intimidade com o Pai, você se aprofundar em conhecer mais do Pai. E essas pessoas que, além delas terem o temor dentro do coração, elas terem intimidade com o Pai, são as pessoas que Deus vai o quê? Que Deus vai abençoar. Então nós temos que procurar ter cada dia mais intimidade com o Pai, amém? Domingo estava tão bom aqui, mas às vezes as pessoas ficam de olho aberto, irmão. Tem outras que estão orando, estão ali chorando, Senhor, me cura, eu não aguento mais. Senhor, faz a obra, liberta meu familiar, a pessoa está ali chorando. Mas às vezes tem aquela pessoa que está com os olhos o quê? Não tem ciência do santo. Não sabe como que agrada ao Pai no momento da oração. Agora imagine se essa pessoa na hora do culto ela não busca a Deus. Vai buscar Deus em casa, irmão? Não busca. Vai estar diariamente sentada ao redor dessa mesa que a sabedoria está convidando para nós estar, conversando com o Pai. A mesa é um lugar de intimidade, é ou não é? Quem é que tem mesa em casa aí? Quando tu faz um almoço de final de semana, quem é que está sentado ao redor lá? Toda a tua família. E por que eles estão ali? Porque eles têm intimidade com você. Ali vocês conversam, vocês, tem até tratam um assunto, porque existe uma intimidade. Então é a mesma coisa com o Pai. O Pai não quer só temor. Se a pessoa ter só um temor dentro do coração, respeito pela palavra, é uma pessoa fiel, somente isso não faz com que o Pai venha nos abençoar. O Pai quer que a gente venha ter verdadeiramente um relacionamento com Ele, amém? Então, todos os dias da tua vida, procure falar com o Pai, irmão. Eu, quando vou viajar sozinho, para a questão do trabalho, da obra, eu sei que muita gente talvez até vai me chamar de louco, mas quando eu entro no meu carro, eu convido para quem entrar? Jesus. Eu puxo o cinto de segurança, Jesus, agora o Senhor vai comigo nessa viagem, eu vou viagem afora falando com Ele. Senhor, o Senhor sabe que lá na frente eu corro o risco de vida, o Senhor sabe que o inimigo está armando alguma coisa para mim lá, mas Senhor, eu quero que o Senhor vá junto comigo, eu quero que o Senhor me abençoe. Quem é que faz essas loucuras igual eu faço, irmão? Você faz isso no teu dia a dia? Imagine se você vai trabalhar numa máquina perigosa dentro de uma empresa. Você tem que ter intimidade com o Pai, amém? Você tem que ter um bom relacionamento com o Pai para que o Pai ele venha te proteger. Então, aplique isso na tua vida. Quanto mais intimidade, quanto mais ciência do santo, mais o Senhor ele vai proteger você e a sua família. E eu volto a dizer para os irmãos, muitas pessoas dentro da igreja que não estão vencendo. Problemas de relacionamento, problemas espirituais, problemas com finança, problema com profissional, irmão, problema disso, daquilo. Muita gente dentro das igrejas. E são pessoas, irmão, que têm temor. Respeito à palavra, não mente, não bebe, não fumam, não se prostituem, não estão metidos no meio de coisa errada. São pessoas que vêm para a igreja, mas não estão conseguindo vencer. Por quê? Tem o temor, mas está faltando a intimidade com o Pai. A ciência do santo, amém? Então, quem vão ser aqueles que vão procurar se aprofundar? Aqueles que querem a bênção. Aqueles que realmente precisam da bênção. Então, tem que buscar essa ciência em nome de Jesus, amém? Eu vou dar um exemplo para ti, que está lá em Daniel 2. Eu tenho falado semana passada de Daniel também. Semana passada eu falei de Daniel 2,9, né? Hoje eu vou falar do versículo 19 em diante, em nome de Jesus. Os irmãos já ouviram falar de Daniel? Quem é que já ouviu falar de Daniel? Meu Deus, pastor, já vi tanta gente pregar sobre ele, né? Olha só os detalhes, irmão. O Daniel, ele era um homem fiel. Daniel era um rapaz que ele tinha um espírito excelente. O Daniel, irmãos, ele morava na Babilônia, ele morava no castelo do rei, mas ele não se contaminava com manjares, com coisa que era sacrificada a ídolos. Ou seja, ele tinha um temor dentro do coração, ele tinha um temor do Senhor. Não, eu não posso comer aquilo que é errado. Eu não posso contaminar meu corpo com aquilo que é errado. Não, eu não posso estar metido no meio do ímpio, do escarnecedor. Eu não posso estar metido no meio daquele que escarnece. Não, eu não posso me misturar. Ele morava na Babilônia, mas ele tinha um temor do Senhor dentro do coração. E o que o pastor Adilson está dizendo? Isso eu estou falando Daniel 2, gente. Se pegar a partir do versículo 1, você vai conhecer mais a história de Daniel. Só que olha o que o pastor Adilson está dizendo. Somente o temor não traz o quê? Não traz livramento. Somente o temor não traz livramento. Ele estava vivendo uma vida de escravidão, irmãos. Muita gente está vivendo essa vida.
E eu não estou nem dizendo que às vezes traz sofrimento, mas é uma família que não se liberta, é uma pessoa que não se liberta, e aquilo ali às vezes atrapalha o crescimento da família. Olha só, o que o pastor está dizendo? Ele vivia na Babilônia, um lugar onde era lugar de pecado, era um lugar de domínio, a família dele estava em Jerusalém passando necessidade. Ele tinha o temor dentro do coração do Senhor, mas ele não estava o quê? Vencendo. Ele não estava vencendo. Só que o Daniel, ele fazia o quê? Aí entra a mensagem. Ele sempre procurava se aprofundar e conhecer mais de quem? A Deus. Sempre, irmão. Ele sempre procurava a ciência do santo. Se você for ler em Daniel 6,10, eu não vou entrar lá porque é bem conhecido, a Bíblia diz que 3 vezes ao dia o Daniel se punha de joelhos no seu quarto e ele orava a quem? A Deus. O que o Daniel fazia ali, irmão? Falava face a face com Deus. Senhor, meu Deus, o Senhor sabe que a minha família está lá em Jerusalém, estão passando necessidade, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho lá minha família, não sei se tinha pai ou mãe, estão lá, Senhor. O rei entrou lá, destruiu com Jerusalém, as casas foram botadas, estão vivendo em miséria. Meu Deus, eu quero que o Senhor ajude, que o Senhor faça alguma. Todo dia, irmãos, ele entrava no quarto dele, ele dobrava os joelhos e ele orava a Deus. Então ali eu entendo que ele estava se aprofundando em conhecer mais de quem? De Deus. Ter intimidade com o Pai. Talvez alguém me diga, pastor, mas demorou um pouco, demorou. Mas Deus deu o livramento, amém? Deus vai dar o livramento para todas as pessoas que se empenharem mais a conhecer da ciência do santo. Aí numa dessas noites, né, porque às vezes a gente ora, a gente chora na presença de Deus, a gente quer a resposta agora. Mas a resposta ela não vem do meu jeito, vem do jeito de... O que não dá para parar é parar de orar. O Daniel não parava, irmão. Todo dia, 3 vezes por dia, ele ia para o quarto e ele procurava conhecer mais de Deus, ter mais intimidade com Deus. Numa dessas noites, o Daniel, olha só, numa dessas noites o Daniel foi descansar, e quem é que se manifestou para ele? O próprio Senhor. Vamos ler aqui, Daniel 2, versículo 19. Diz assim, irmãos, olha o que o Daniel fala, o que diz aqui, Daniel 2, verso 19. Então, foi revelado o segredo a quem? A Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus da onde, irmão? Do céu. Em uma das noites, olha o que o pastor está dizendo, não sei se era exatamente esse momento que ele estava com o joelho dobrado, porque aqui é Daniel 2 ainda, né? Ele não passou pela cova de leão, não tinha ameaça de morte, os invejosos não estavam nem aí para ele. Ele ainda, olha o que o pastor está dizendo, ainda não estava, né, naquele momento de provação. Mas ele estava numa dessas noites com o joelho dele dobrando. E a Bíblia diz que numa dessas noites, no versículo 19, foi revelado o segredo a quem? A Daniel. Quem que revelou esse segredo, irmão? Foi Deus. Qual que é o segredo, pastor? Que ele seria lançado dentro de uma cova de leão. Deus estava revelando para ele, dizendo, Daniel, está cheio de invejosos ao teu redor, Daniel. Tem muita gente aí na Babilônia, Daniel, que quer o teu pescoço. E eu te digo mais, Daniel, eles vão assinar um decreto lá, o rei vai carimbar um decreto que eles assinaram, e eles vão te lançar dentro de uma cova de leões. Mas, Daniel, eu estou te revelando isso porque eu quero que você não venha o quê? Temer. Eu não quero que você venha se preocupar, Daniel. Eu estarei contigo mesmo na cova de... Eu não vou deixar que os leões toquem um fio de cabelo, Daniel. Irmãos, agora o segredo Deus estava o quê? Revelando para Daniel. Mas por que Deus estava revelando? Porque o Daniel, ele tinha a ciência de quem? Do santo. Ele procurava se aprofundar em ter intimidade mais com o Senhor. E olha o que o pastor vai dizer, se nós fizer isso, irmão, ainda que lá na frente tenha uma obra do diabo preparada, Deus vai nos revelar. E Deus vai mostrar através de uma visão, mostrou através de uma visão, que Ele vai nos dar o livramento, amém? Agora, se eu não oro, se eu não tenho comunhão com Deus, se eu não estou diariamente sentado ao redor dessa mesa, paizinho, me diz, Senhor, o que está para acontecer lá para frente? Senhor, me diz o que o diabo está amando para a minha casa lá para frente? Quem entende o que o pastor está dizendo? Se eu não tenho essa comunhão, se eu não procuro me aprofundar mais em conhecer o Senhor, ter intimidade com o Pai, será que o Pai vai me revelar segredo? Então o Pai ele vai revelar o segredo para aquelas pessoas que têm a ciência
do santo. São aquelas pessoas que constantemente elas estão ao redor dessa mesa. Estão ali chorando na presença de Deus, pedindo, Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso que o dia de amanhã seja um dia da presença. Os irmãos entendem o que o pastor está dizendo? Deus revelou. Vamos ler de novo 19, olha só. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. E Daniel louvou o Deus dos céus. Versículo 20, diz assim, ó. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Verso 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os... Agora preste atenção na frase. Ele dá sabedoria aos sábios e o que mais? Aos inteligentes. Olha que forte que o Daniel falou. Ele dá sabedoria aos sábios, mas ele também dá ciência aos inteligentes, irmão. Ele é que remove reis, o Daniel estava dizendo. Certamente Deus estava revelando para ele, esse rei aí, ó, que está tocando na tua casa, na tua família, eu vou tirar ele. Deus revelou para o Daniel. Por isso que o Daniel não teve medo de enfrentar a cova de leão, irmão. Quando nós temos o Pai conosco, nós não temos medo de enfrentar nada, amém? Nós não temos medo de enfrentar a inveja, nós não temos medo de enfrentar a cova de leão, nós não temos medo nem de enfrentar a fornalha de fogo. Quando você tem uma intimidade com o Pai vai te revelar que está contigo, amém? O Daniel diz, ele remove reis e ele estabelece, é Deus quem faz tudo. Deus revelou para ele. Fica tranquilo, Daniel. Esse rei aí, ó, que está fazendo com que Jerusalém lá venha passar por essa necessidade, eu vou tirar ele. Eu vou colocar outro que vai ajudar Jerusalém a ser restaurado. Sua família vai ser abençoada. Daniel, estou te dizendo mais. Essa perseguição que tu está sofrendo aí dentro do castelo, isso aí vai desaparecer porque eu sou contigo. Olha o que Deus estava revelando, irmão. Olha que lindo isso. Vamos ler de novo, versículo 20, né? 21. Ele muda os tempos, Daniel disse, e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos... Aí olha o 22. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Então olha só, irmão, quanto que Deus revelou por Daniel. Fica tranquilo, Daniel, toda essa batalha que tu está enfrentando, não importa, Daniel, mesmo que tu seja jogado dentro da cova dos leões, mas eu vou estar ali contigo para te proteger. Por que Deus fez isso? Porque o Daniel, ele tinha o conhecimento da ciência do santo. Ele, cada dia, ele dobrava o joelho, orava, buscava a Deus. Cada dia ele chorava. Senhor, eu não sei do dia da manhã, quem sabe mas eu não vou sair da tua presença. Eu vou continuar confiando no Senhor, amém? E se nós fizermos isso, irmão, além de você ter o temor dentro do teu coração, o temor do Senhor, que é o respeito pela palavra, nunca podemos perder o temor, a obediência, a integridade, nunca perca isso, faz parte da sabedoria. Mas além do temor, você precisa ter a ciência do santo, amém? E só tem a ciência quem está sentado ao redor dessa mesa. Quem diariamente está conversando com o Senhor. Mas essa conversa não é uma conversa, né, irmão? Pai, do Filho, do Espírito Santo, não. É uma conversa o quê? Face a face. Você já teve essa conversa? Você sentar no teu lado, sentar aí, no banco. Ô Senhor, meu Deus, senta aqui comigo. Abraçar Ele. Senhor, o Senhor está vendo a luta que eu estou passando. Senhor, cuida de mim. Você faz essa conversa com Deus, irmão? Para muita gente é loucura, mas para nós é a fé. E através da fé, nós conseguimos vencer, como Daniel venceu, amém? Eu vou te dar mais um exemplo, está ali em Jó 42, vai lá. Jó 42. Quem está entendendo até aqui? Os irmãos estão entendendo? Ciência do santo. Guarde essa palavra no teu coração. Intimidade com Deus. Se aproximar de Deus. Conhecer mais de Deus. Né? Isso não é, irmão, regra, não é, sabe, leis, não. É você ter intimidade com o Pai. Você se derramar na presença dEle, pedir, Senhor, o Senhor me protege do meu trabalho, protege minha família, cuide do meu familiar. Todo dia. Se a gente se aprofundar e ter intimidade com o Senhor sempre vai nos revelar, amém? Que está conosco. Mas tem que fazer, irmão. É uma renúncia, né? A gente tem que se esforçar.
Jó 42, tá? O versículo é o de número 5. Mas antes de eu ler aqui, ó, eu preciso fazer referência ao início do livro do Jó. E eu confesso para os irmãos, é uma revelação nova que Deus me deu, mas eu até então ouvia muitos pregadores falar, e até irmão da igreja aqui que me falaram isso, pastor, olha só, assim como Jó passou por todas essas lutas, muitos vão passar também. Não sei se você já ouviu isso, né? Mas Deus me revelou para mim que não é bem isso, não. Deus, ele não quer que ninguém venha sofrer, é ou não é? Eu acho que Deus quer que alguém venha sofrer na família. O Jó sofreu na família. Os filhos dele morreram, a casa dele pegou fogo, o boi do campo morreu, a vida financeira dele foi destruída, agora até com problema de saúde o Jó tinha. E eu fiquei pensando nisso, mas meu Deus, é isso que o Senhor quer? Deus me respondeu, não. Eu não quero que nem dos meus filhos venha passar pelo que o Jó, ele passou. Mas tem muita gente pregando que vai passar. Eu não creio nisso, irmão. Por que eu te digo isso? Jó capítulo 1, versículo 1, não precisa abrir lá. A palavra de Deus diz assim, ó, que o Jó, ele era um homem o quê? Temente a Deus, ele era um homem íntegro, ele era um homem fiel e era um homem que se desviava do mal. Olha só, um homem temente, íntegro. Sabe o que é uma pessoa íntegra? Uma pessoa que tu vai conversar com ela, ela não tira palavra torpe na boca, palavrão. É uma pessoa séria, é uma pessoa que você vai conversar com ela, toda a conversa dela tem fundamento. Ele era um homem íntegro. Olha o respeito que ele tinha para obedecer a palavra. Era temente a Deus. Se aparecesse alguma coisa de errado, que se apresentasse para ele, ele se desviava do mal. Aí eu fiquei pensando, mas meu Deus, quanta qualidade é ou não é? Ali eu entendi que era o temor que ele tinha por quem? Pelo Senhor. Ele tinha o temor do Senhor. Ele respeitava a palavra de... Tem muita gente que respeita como Jó respeitava. Só que aí Deus falou comigo, mesmo ele tendo o temor do Senhor, a provação veio. A luta veio. Mas pastor, ele era um homem que tinha o temor do Senhor. Mas não importa, irmão. Muitas pessoas têm o temor do Senhor, mas estão passando luta. Por quê? Porque falta elas terem um conhecimento mais profundo de Deus. Elas precisam conhecer a ciência do santo, amém? Elas precisam entender como que Deus trabalha. Elas precisam ter intimidade com Deus. Deus precisa conhecer essas pessoas mais de perto. E o Jó, ele não tinha essa intimidade com Deus. Se você for ler o livro inteiro de Jó, você vai ver que Jó está pedindo, aparece aí para mim então. E aí dali um pouco um estouro no céu, parecia um raio, né? Deus se manifestar, mas ele não acreditava, ele não cria. Ele tinha o temor pelo Senhor, mas ele não tinha a ciência do santo. Ele não tinha intimidade. Por isso que ele começou a passar a luta, irmão. Ele começou a passar batalha na família, começou a passar batalha de saúde, ele começou a passar por problema financeiro, irmão. A Bíblia diz que até o corpo dele, umas feridas nasceram e se coçavam com uma telha. Olha só, mas era um homem que tinha o temor do Senhor. Aí, para confirmar o que eu estou pregando para você, está aqui no versículo 5 que ele mesmo falou. Jó 42, versículo de número 5, tá? Olha o que o Jó diz no final, né, do livro do Jó. Versículo 5. Ele diz assim, ó, com o ouvir dos meus ouvidos o quê? Ouvi. Mas agora te veem os meus olhos. Olha o que o Jó está dizendo. Com o ouvir dos meus ouvidos ele está falando de Jó capítulo 1, versículo 1. Que quando ele ouviu a palavra de Deus, criou um temor dentro e ele passou imediatamente a respeitar a palavra de Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Ele está falando lá do início de Jó. Ele ouviu a palavra de Deus, ele conheceu a palavra de Deus, passou a respeitar, passou a ser um homem íntegro, passou a ser um homem fiel, um homem leal, um homem que se desviava do mal. Com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi. Eu passei a ter temor do Senhor dentro do meu coração. Só que na parte B do versículo, aí entra o que eu estou pregando para os irmãos, que ele diz assim, ó, mas agora te veem os meus olhos. Olha o que o Jó está dizendo, que agora ele tinha a ciência de quem? Do santo. Agora eu estou enxergando o Senhor. Agora te veem os meus olhos. Agora eu estou enxergando o Senhor, imagina só, irmão. Ele falando com o Senhor, depois de ter passado todas aquelas lutas, agora ele passou a ter intimidade com o Pai. Agora ele passou
tipo um exemplo, está sentado ali, paizinho, senta aqui, eu estou olhando nos teus olhos. É assim ou não é, irmão? Quando você olha nos olhos de uma pessoa é porque ela está próxima de você, é ou não é? Então agora ele disse, agora os meus olhos o quê? Eles te veem. No início era só temor dentro do meu coração. Eu respeitava a tua palavra, mas agora eu tenho a ciência do santos. Agora eu tenho um conhecimento profundo do que o Senhor quer, do que o Senhor deseja da minha vida. Agora, Senhor, eu tenho intimidade com o Senhor. Agora eu estou sentado diariamente ao redor dessa mesa, procurando, meu Deus, sempre ter uma conversa com o Senhor. E aí eu pergunto para os irmãos, o que Deus fez na vida do Jó? Virou cativeiro. Se o Jó não tivesse essa intimidade com o Pai, que é o que eu estou pregando com os irmãos, esse conhecimento profundo de Deus, Deus não teria virado o cativeiro do Jó. Então tem muita gente que Deus não vira o cativeiro, irmão. Tem muita gente que Deus não devolve em dobro o que a pessoa perdeu, porque está faltando a pessoa ter a ciência do santo. Então, nós temos que se esforçar, amém, irmão? Toda pessoa que quer bênção, toda pessoa que quer vitória, toda pessoa que quer milagre, não está ligado somente ao temor da palavra. Poxa, quanta pessoa, né, que tem um temor que Deus amado. Se tu mexer na questão da palavra, o ego da pessoa aparece e diz, né, tu tá errado, né? A gente se depara com muitas pessoas fanáticas, essa é a verdade, né? Que ela tem um zelo, a pessoa tem um zelo pela palavra, a pessoa se agarrou na lei, se agarrou na palavra, e não estou dizendo que é errado. É um temor do Senhor que a pessoa tem dentro do coração, é fiel à palavra, é uma pessoa, mas às vezes a pessoa não tem a ciência do santo, não tem intimidade com o Pai. Nunca derramou uma lágrima no lado do Pai, dizendo, Senhor, quero sentar no teu colo agora, porque eu estou precisando da ajuda do Senhor. A pessoa não se aprofunda em conhecer mais o Senhor. E olha, Deus não consegue virar o cativeiro. Então, o que o pastor está dizendo? Que você tem que levar isso para a sua vida, amém? Tenha o temor, nunca perca o temor do Senhor. Nunca perca o respeito pela palavra. Mas lembre que o pastor está dizendo, para que Deus ele venha trazer proteção, ele venha abençoar, é necessário você conhecer mais dele profundamente. Irmãos, eu consegui tanta bênção assim. Eu não fui dizer, Deus, eu sou dizimista. É óbvio que dízimo é obediência, está na palavra. Isso é temor. Toda pessoa que é dizimista teme, respeita a palavra. E Deus quer isso. Mas todas as bênçãos que eu consegui foi o quê? Sentadinho aqui no lado do altar, chorando na presença do Pai, dizendo, Senhor, tira essa dor da minha perna. Amanhã eu preciso trabalhar, Senhor. Amanhã eu preciso pregar a palavra. Senhor, meus filhos estão em casa lá doentes. Senhor, envia o anjo lá para curar eles. Quem é que faz isso, irmão? A maioria das bênçãos que eu consegui foi assim. Então, a ciência do santo é a obra completa que agrada a Deus, amém? Quanto mais intimidade tiver, irmão, mais nós agradamos ao Senhor. Leva isso para dentro do teu coração, amém? Continua tendo o temor do Senhor, continua respeitando a palavra, não muda não, porque não adianta buscar a ciência do santo, como muitos fazem, né? Mas às vezes não respeita a palavra, a obra é um conjunto. Se eu tenho temor, é o princípio da sabedoria, mas agora se eu tenho a ciência de quem? Do santo, a sabedoria é completa, e é ali que Deus vai abençoar. Então leva isso para a tua vida, amém? Por isso que é bom a gente, irmão, hoje eu estou cantando um louvor, depois eu vou cantar de novo com os irmãos, maravilhoso, Deus de maravilha. Deus é maravilhoso, não é, irmão? Você teve experiências já com Deus assim? Poxa, que você chorou, pediu alguma coisa e Deus manifestou e abençoou? Deus é maravilhoso, amém? É um Deus de maravilha. Então por que nós não vamos se aprofundar e conhecer mais do Senhor? Procure se aprofundar, tenha intimidade em nome de Jesus, amém? Vai para Jeremias 9. Jeremias 9, nós já vamos orar. Jeremias 9. Não sai daqui hoje sem o entendimento da palavra, senão você pode assistir essa palavra em casa, tá? Está sendo gravada pelo Facebook. Mas não perca essa palavra, irmão. Isso aqui vai trazer crescimento para a sua vida. Jeremias 9, versos de número 23, irmão. Vamos ler o 23, tá? Jeremias 9. Olha, irmãos, é coisa boa a gente poder estar na presença de Deus, né? Essa é 1h30 que nós estamos na igreja, irmão. Se entrega. Pede para Deus. Se é difícil buscar em casa, às vezes, por causa do barulho, né? Coisas para fazer. Busca na igreja, amém?
Na hora do louvor, vou botar o louvor aqui, pede para Deus, o que tu está precisando? Se aproxime de Deus, amém? Esquece um pouco da regra, né? Porque a gente se apega muito às regras. E a gente, às vezes, tem que, irmão, assim, ó, se aproximar de Deus, conversar com Ele, criar intimidade. É isso que vai fazer o Pai nos abençoar. O Pai não consegue abençoar muitas pessoas porque espiritualmente elas estão longe dEle. Né? Temor do Senhor tem, respeito. Mas assim, ó, comunhão com o Pai, conversar olho a olho, tete a tete, face a face, como Moisés fazia, irmão. Poucas pessoas fazem isso. Então faça isso todos os dias da tua vida, amém? Você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Olha o que o Jeremias foi usado aqui, Deus revelou para ele, né? Na verdade é a palavra de Deus, só usou a boca dele. Diz assim, ó, Jeremias 9, 23. Assim diz o pastor Adilson, é isso? Assim diz o Senhor. Olha só, gente, não se glorie quem? O sábio na sua sabedoria. Quem é sábio aqui, diga glória a Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? Não fique se gloriando porque tu é uma pessoa que tem temor do Senhor. Ah, eu tenho um respeito, pastor. Ninguém, pastor, né? Não é para se gloriar nisso. Continua tendo temor, amém? Isso é sabedoria, mas não se glorie nisso. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas... Agora olha o 24, gente. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em que, irmãos? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Que eu faço beneficência, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Se for para se gloriar, se glorie nisso. Louve a Deus, dê guerra, dê grito, amém? Eu conheço sou batizado no Espírito Santo, eu tenho intimidade com o Pai, eu falo face a face com o Pai, todos os dias eu estou sentado ao redor da mesa conversando com Ele, dizendo, Pai, me ajuda. Se alguém fosse gloriar, não se glorie na sua sabedoria. Se alguém fosse gloriar na sua força, né? Nem no seu dinheiro, nada. Mas se glorie porque tem a ciência do santo. Porque é uma pessoa que conhece o Senhor de forma profunda. É bonito isso, né, gente? Ô, irmão, que o Espírito Santo esteja falando contigo. Eu só me faz eu buscar mais a Deus ainda, amém? Eu só tenho vontade de buscar mais ainda a Deus. Não é dinheiro, é ou não é? Não é status, não é aparência que vai nos dar vitória, mas o que vai dar é a comunhão que eu tenho com intimidade com Ele. Aí a gente sabe, né, irmão? Quem tem intimidade com o Pai vai estar disposto a fazer tudo por essa pessoa. Agora, quem não tem essa intimidade, pode até ter o temor. Tem um respeito, glória a Deus, não perca isso. Mas o Pai, Ele se agrada quando a gente conhece Ele de forma mais profunda. Então, procure cada dia mais conhecer dEle, amém? Está tão bonito, domingo aqui foi o domingo, agora domingo vai ser o domingo do Espírito Santo, né? De manhã, quem estava de manhã viu, irmãos falando em línguas. A irmã veio me dizer depois, pastor, meu Deus, eu senti uma coisa depois de anos. Eu não conseguia sentir o Espírito Santo, pastor. Deus colocou uma coisa tão boa no meu coração. Olha, quando a gente ora, é ou não é, irmão? Quando a gente se entrega, quando há uma entrega, Deus se manifesta, amém? Traz renovo, traz cura, traz libertação. Mas onde há frieza espiritual, onde há distanciamento, onde não há intimidade, o Senhor não consegue se manifestar. Então nós temos que quebrar qualquer tipo de barreira, amém? Que nos impeça de aproximar de Deus. Continua tendo temor. O temor é o princípio da sabedoria. Quem quer ter sabedoria se começa tendo temor. Mas agora, para a pessoa alcançar grandes bênçãos, ela precisa conhecer a ciência do santo. Então se envolva cada dia mais, amém? Olhe para esse irmão do lado e diga para agora vem a bomba, amém? Diz assim para essa pessoa, separe tempo diário para estar com Deus, amém? Quem separa esse tempo? Mas é tempo com Deus, conversar olho a olho, irmão, face a face, é coisa de louco, amém? É coisa de doido isso. Você viajar, Jesus vai comigo, vai conversando a viagem inteira com Ele, falando em línguas, é ou não é? É isso.
Separe, eu botei aqui, ó, tempo diário para estar com Deus. Quanto mais você estiver perto dele, mais você vai entender como que Deus ele trabalha. Pode ter certeza que eu estou dizendo, irmão. Não é bem assim você conhecer Deus, não. Você tem que ter intimidade para saber como é que ele vai fazer a coisa acontecer. Só quem tem tempo diário. Diga para esse irmão do lado, não se contente só com mandamentos, amém? Que é o temor do Senhor, né? Poxa, pastor, eu me glorio tanto, tenho tanto prazer em dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não perca esse prazer, continua tendo esse temor. Mas Deus diz que não é para se gloriar nisso. É para se gloriar no quanto você tem se aprofundado e conhecer o Senhor. Então não se glorie só no mandamento, amém? E para concluir, eu botei aqui, diga para o irmão do lado, diga que Deus revele os seus caminhos, diga não às suas obras. Amém, irmão? Tu entendeu? Permita que Deus revele o seu caminho e não as suas obras, porque tem muita gente que busca a Deus porque quer ver as obras de Deus se realizar na sua vida. Mas às vezes as pessoas não querem procurar conhecer o caminho de por onde Deus vai, o que Deus gosta de comer. Estou falando do meu jeito, né? Muita gente não procura conhecer o caminho de Deus. E onde é que é teu trono? Como é que o Senhor se veste? Como é que é seu cabelo? A Bíblia diz que é branco como a neve, né? Pessoas não procuram conhecer mais a Deus, o caminho de Deus. Então quem vai fazer isso? Quem deseja a ciência do santo. Quem quer se aprofundar em intimidade com o Pai. E essa pessoa é a pessoa que o Pai vai abençoar. Então você que precisa de bênção aí na vida espiritual, vida emocional, família, aí está o segredo para você, amém? Separe esse tempo diário e pegue a bênção de Deus, amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, irmãos? Glória a Deus. Pode se colocar de pé agora? Agora é a hora que nós vamos orar, tá bom? Não sei se você está enfrentando alguma batalha, alguma coisa, mas aí está o segredo, amém? Fale com Deus, se aproxime dele, através da oração, vá para casa depois. Só dá vontade da gente querer mais, né? De Deus. Coloca a mão no teu coração, nos teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Jesus, pela palavra, meu Deus, que o Senhor tem nos dado nessa noite tão abençoada, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, como é bom estarmos na Tua casa, como é bom estarmos na Tua presença, Pai. Como é bom nós Te adorar, como é bom a gente orar. A Bíblia diz que o Moisés, 40 anos estava no Egito, mas 40 anos ele foi no deserto para ter experiências com o Senhor, para conhecer mais da ciência do santo, Pai. Porque quanto mais intimidade com Deus Moisés teria, mais o Senhor daria livramento. Daniel tinha a ciência do santo, assim como Abraão tinha, como outros homens e mulheres tinham. E eles receberam a bênção. Então vai dizendo para o Senhor nessa noite, aleluias, Pai. Tu és maravilhoso. Diga, Tu és grandioso, Pai. As Tuas maravilhas são incontáveis, Senhor. Isso, deseje orar. Deseje a manifestação do Espírito do Senhor. Quanto mais você ora, mais o Senhor ele vai te abençoar. Oh, alamachene manamalai, alamanamá. Nós te adoramos, isso, nós te adoramos. Vai dizendo para o Senhor, aleluia. Lamanamalamalamachene manamalamalamassuri canta lamanamalá. Oh, aleluias, exaltado é o nome do Senhor, Pai. Aleluias, exaltado é o nome do Deus de Jacó. Oh, glórias, Tu és maravilhoso, meu Deus. Oh, lamanamalamalamachiniman. Vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus. Diga isso para o Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de respostas, Deus que na prova nunca me abandonará.
Se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, Leão da tribo de Judá. Diga que Ele é maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas. Igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. Aleluias. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar, la machine canta, la manama, mais de ti. Vai dizendo, tu és maravilhoso, aleluias. Tu és maravilhoso. Tu és um Deus, Senhor. Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de respostas, Deus que na prova nunca me abandonará. Se você já foi lavado, se você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro, verdadeiro Filho de Deus você é. Nunca deixe faltar o óleo precioso que vem do Todo-Poderoso, Leão da tribo de... Isso, erga as tuas mãos, diga maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas. Igual a ti, Senhor, jamais haverá. Ele é maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. Aleluias, maravilhoso, Deus de maravilhas. Igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. E do teu lado, Senhor, e do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar, maravilhoso, aleluia, maravilhoso, Deus de maravilhas. Igual a ti, Senhor, jamais haverá. Maravilhoso, Deus de maravilhas. Tu és o Pai que verdadeiramente sabe amar. Diga isso. E do teu lado, Senhor, eu vou sempre estar. Contigo eu vou caminhar. Contigo eu vou caminhar. Isso, diga isso para o Senhor, por Santo do Santo. Ele diz, sede santo como eu sou santo. Diga para o Senhor, e do teu lado eu sempre vou estar, Senhor. Diga, contigo eu quero caminhar, porque o Senhor é o Deus da minha salvação. Porque o Senhor é o Deus que cuida da minha vida, cuida da minha casa, cuida da minha família. Isso, deseja estar perto do Senhor. Diga, contigo eu vou caminhar, Senhor. Todos os dias da minha vida eu quero estar sentado ao redor da tua mesa, buscando, me aprofundando a conhecer mais do Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui orando, Pai,
Nós estamos aqui buscando a Tua presença, porque a Tua palavra diz que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Oh, meu irmão, vai buscando ao Senhor nessa noite. Minha irmã, vai buscando ao Senhor nessa noite. Vai dizendo para Ele: contigo eu quero caminhar, Senhor. Eu quero estar ao seu lado. Mais de Ti, Senhor. Mais da Tua presença neste lugar, Senhor. Nós queremos ver o Senhor entrar, Pai, dentro dos nossos lares, Pai. Meu Deus, nós queremos ver o Senhor enviar o seu anjo, Pai, para tirar, meu Deus, dentro do nosso lar, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Meu Deus, e se existe dentro do nosso lar, Pai, algo, meu Deus, que o incomoda, algo que o atrapalha, nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor vá adiante agora, Pai, o Senhor quebre essa obra do diabo, Senhor. Nós damos liberdade ao Senhor, para o Senhor mudar a história da nossa vida, Pai. Nós queremos caminhar, queremos contigo caminhar, queremos ter intimidade com o Senhor, para ver as maravilhas do Senhor acontecer na nossa vida, na nossa família, Senhor. Então, Pai, nós levantamos a nossa voz nessa noite, meu Deus, e nós oramos, meu Deus, que o Senhor entre dentro do lar dos nossos familiares, Pai, e que o Senhor os alcance, meu Deus, com a presença do Teu Espírito, que aonde há, meu Deus, uma obra do diabo, que venha a ser vencido, que aonde há, meu Deus, um Espírito que esteja agindo dentro dos lares, trazendo doença, enfermidade, trazendo ciúmes, inveja, contenda, que essa obra do diabo seja vencida, Senhor. Aonde existe, meu Deus, um engano, uma heresia, uma mentira, Pai, nós amarramos agora, nós quebramos esse mal, Senhor, e nós exigimos, meu Deus, que saia dentro dos nossos lares, Pai, saia dentro das nossas casas agora. Você tem autoridade, você tem intimidade com o Pai. Diga: sai dentro da minha casa toda obra do inferno, obra do diabo. Diga: eu não aceito nada do que é errado dentro do meu lar, Senhor. Eu não aceito brigas dentro da minha casa, da minha família. Eu não aceito, meu Deus, nenhuma obra de Satanás. Diga: eu exijo que esse mal saia da minha vida, saia do meu corpo, saia da minha mente, saia da minha vida espiritual, vida emocional. Diga: em nome de Jesus Cristo, ó Pai, o Senhor é maravilhoso. Diga: eu quero ter mais comunhão com o Senhor. Eu quero ter mais, Pai, comunhão contigo, Pai, intimidade com o Senhor, Pai. Então me abençoa. Diga: abençoa a minha vida, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, Senhor. Diga: eu sou teu filho, eu sou tua filha, Pai. Não esqueça de mim. O Senhor não esqueceu de Daniel, o Senhor não esqueceu de José, o Senhor não esqueceu de Jó, Pai. O Senhor os abençoou, o Senhor virou o cativeiro de Jó, o Senhor mudou a história, Pai. O Senhor mudou a história porque tinham homens e mulheres que tinham, Pai, a ciência do santo, que tinham o conhecimento, Pai, o entendimento do que o agrada ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse da nossa bênção nessa noite, Pai. Nós tomamos posse do nosso milagre, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe a nossa vida. Erga as tuas mãos para o alto e diga: que o Senhor abençoe a minha vida, que o Senhor abençoe o meu lar, que o Senhor abençoe a minha casa, Senhor. Diga: porque eu sou teu filho, eu sou tua filha, Senhor, e eu quero crescer cada dia mais, em nome de Jesus. E você diga: obrigado, Senhor, eu tomo posse da minha bênção, em nome de Jesus. E vamos aplaudir bem forte a Jesus, irmão. Pode aplaudir bem forte o nosso Senhor. Diga glória a Deus em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então é isso, irmãos. Temos que procurar a ter mais a ciência do santo. Amém? Eu acho que é um envolvimento, né, que a gente tem que ter diariamente com o Senhor. Quanto mais a gente estiver envolvido, né, no espiritual com Deus, falando com Ele face a face, ter intimidade, mais o Senhor vai nos abençoar. Amém? Imagina você morar dentro de uma casa que só existe regra. Você ia morar lá? Eu lembro quando morava na casa do meu pai, era 5 minutos o banho. Se passasse 5 minutos, ele já, tá na hora de tu sair. Não que, né, cada um tem. Aí tinha hora para dormir, né? Chegava ali, tá hora, o pai deitava, ele dizia: agora todo mundo tem que, não quero ver televisão ligada, mais nada. Irmão,
Tu cria intimidade com a tua família assim? Não cria, né? É importante ter regra, é importante ter um temor, mas tem que haver uma intimidade, assim é com Deus, amém? Além do temor, nós temos que procurar conhecer Ele mais de forma profunda. Então, faça isso, amém? Busque a ciência do santo, amém? Glória a Deus, pode sentar aí então, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouquinho já o pastor está encerrando a live, que a gente está ao vivo ainda, tá? Mas agora eu vou pedir para os irmãos abençoar a obra de Deus. Pegue na tua mão a tua fidelidade, pegue na tua mão a tua oferta. Pastor, eu preparei uma oferta aqui para a família. O Obreira Cris passa para nós lá em nome de Jesus. E olha aí, gente, ó, estamos estudando Provérbios, banquete da sabedoria, amém? Quem é que já adquiriu bastante sabedoria, irmãos? É bênção de Deus, viu? Temos que levar isso para a nossa vida, tá bom? Eu vou aproveitar e falar um pouquinho também aqui, já que eu estou ao vivo, do propósito da Santa Ceia do Senhor, tá, irmãos? Eu sei que alguns irmãos já fizeram, glória a Deus, né? Mas esse mês de agosto agora, nós estamos entrando, irmão, no mês onde nós estamos orando, pedindo a resposta de Deus, amém? Eu sei que alguns irmãos já fizeram, agora domingo o pastor passou, né? Mas nós temos que pedir a resposta, uma resposta para Deus. Alguém já pediu alguma resposta para Deus alguma vez? Amém? Né? Olha o que o pastor vai dizer assim, ó. A resposta de Deus, ela não vem simplesmente através de uma conversa, somente através de uma conversa. Ó, pastor, Deus falou comigo, Deus me respondeu. Mas a resposta de Deus, ela se manifesta de várias formas, amém? Eu até contei um pouquinho para os irmãos o exemplo do Elias no domingo, né? O Elias estava vivendo num tempo onde havia divisão dentro de Israel. Algumas pessoas criam e outras pessoas não criam. Olha só, até a Bíblia fala de 450 profetas, né, que eles adoravam Baal. Eram profetas de Deus, mas eles não acreditavam em Deus. Aí o que acontecia, irmão? Israel estava perecendo, eles não prosperavam, nem chuva Deus mandava mais. E o Elias se preocupou. Aí o que o Elias fez? Ele fez uma oração a Deus e nessa oração ele fez assim, ó, responde-me, Senhor. Senhor, me responda, Deus. Eu preciso que o Senhor envie uma resposta para mim. O Elias, ele orou a Deus e a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. Vocês lembram disso? Consumiu o holocausto. Então ali, a resposta de Deus, ela vem em forma de fogo, amém? Pode ser que a resposta de Deus venha em forma de fogo. Eu agora me lembro aqui, um dia eu estava orando, meia-noite, eu e um pastor amigo meu, estávamos orando num campo, orando, né, um propósito de oração meia-noite, e eu estava pedindo para Deus uma resposta. E esse pastor, ele lembra bem disso aí, nós estávamos juntos um lado do outro, assim, mais oração, irmão, não era, né, cochicho não, era oração, é clamor mesmo. E eu estava pedindo para Deus uma resposta, porque eu precisava, né, precisava de uma resposta de Deus. E eu lembro que depois, mais ou menos de uma hora, nós orando, uma bola de fogo caiu na minha frente. O pastor viu. Ali eu entendi que era o quê? Uma resposta de Deus. Eu entendi que Deus, ele estava comigo. Então, a resposta de Deus, quando ela vem, seja em forma de voz, de uma visão, Daniel, a resposta de Deus veio através de uma visão da noite, né? A do Elias veio através de um fogo, mas tem resposta de Deus que vem através do vento, não sei, são várias manifestações. Mas o que o pastor quer dizer? Que quando a resposta de Deus ela vem para nos dar segurança, amém? Vem para nos dar paz. E talvez tenha alguém aqui que está inseguro por conta de alguma coisa, não sei, estou falando aqui o que Deus está me dirigindo a falar. Tomara a Deus que ninguém está se sentindo inseguro a respeito de alguma coisa. Pastor, minha vida sentimental, será que não vai mudar? Pastor Adilson, minha vida financeira, minha vida profissional, será que vai continuar? Pastor, eu estou me sentindo inseguro. O que o pastor está dizendo? Você precisa de uma resposta de Deus, amém? E o que o pastor está dizendo? Quando essa resposta de Deus vir, ela vai te trazer segurança. Ela vai te trazer paz, amém? Ela vai te trazer confiança em Deus. Deus está cuidando de tudo. Quem entende o que o pastor está dizendo? Por isso que esse mês agora é o mês da resposta de Deus, amém? Se você tem alguma causa, se você tem algo que você queira alcançar, faz um voto com Deus, amém? Eu sei que alguns irmãos já pegaram a maioria dos irmãos, mas eu tenho que falar. Se você precisa de uma resposta, a resposta vai te trazer paz, amém?
Agora, onde não existe resposta de Deus, há preocupação. Será que as coisas vão dar certo? Será que a porta vai se abrir? Será que é isso mesmo que Deus tem para mim? Aonde não existe a resposta de Deus, irmão, há uma dúvida. Então, esse mês agora que nós estamos entrando, né? Primeiro domingo a gente vai entrar agora o mês de agosto, é o mês que nós vamos estar orando e pedindo uma resposta de Deus, amém? Então, quem sentir no teu coração, o Obreira Cris tem aqui para nós o envelope, a senhora pega aqui, pode pegar. A Obreira Cris vai passar ali, o pastor já consagrou, desde manhã eu estou passando. Se você sentir no teu coração, você vai fazer um voto até o último dia do mês, se faz. Aí você preenche, né? Pastor, eu preciso de uma resposta de Deus em tal área da minha vida. Preciso que Deus me responda, se é através de fogo, se é através do vento, eu não sei. Mas quando vir a resposta, vai me trazer paz e segurança em nome de Jesus, amém? E você vai ter a certeza que Deus está contigo nesse negócio. Então, nós temos que agir pela fé, tá bom? Pode guardar a crise em nome de Jesus. Agora você vai levantar para o alto assim, ó. Levante para o alto, pastor, eu tenho aqui minha fidelidade, eu tenho aqui minha oferta. Pastor, não tenho nada. Levante a tua mão em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, eu venho neste momento abençoar a vida dos dizimistas, a vida dos ofertantes, aqueles que têm, meu Deus, plantado, aqueles que têm sido fiel, aqueles que têm sustentado, meu Deus, a tua obra no meio dos tempos, Pai. Eu venho pedir, meu Deus, a bênção do Senhor, que haja uma manifestação do Senhor na vida financeira, na vida profissional, na vida empresarial. Se tem alguém aqui que tem projeto, tem sonho, se tem alguém aqui que tem planos, Pai, que através da fé dessa pessoa o Senhor venha abençoar. E desde já nós repreendemos, meu Deus, todo espírito devorador que age nas finanças, que age na conta bancária, que faça a pessoa, meu Deus, ter dano, ter prejuízo, Senhor. Nós repreendemos, meu Deus, e exigimos que saia e desapareça em nome de Jesus. Pai, eu abençoo a todos para a glória do teu nome. Todos digam amém. Amém. Pode passar lá para nós então, Obreira Cris. Já já o pastor está encerrando aqui em nome de Jesus, tá bom? Larga dentro do saquetel. Estão todos abençoados. Domingo agora, irmãos, nós vamos buscar o Espírito Santo, o pastor já falou, vamos estar aqui orando, tá? Quarta-feira que vem o pastor entregando a água aqui para os irmãos levar para casa. Nós temos que batalhar pela fé, tá bom? Eu não preparei ainda, mas eu vou começar um propósito nas segundas-feiras aqui de prosperidade, tá? Um propósito que Deus colocou no meu coração na filha de Caleb. A filha de Caleb, quando o pai dela conquistou as terras ali, Josué deu para ele, ela casou, né? Casou, e ali então o pai dela abençoou ela com terras. Acesar o nome dela, né? Só que daí então, depois ela casar com o marido dela, o Caleb perguntou: minha filha, ainda tem alguma coisa que você precisa? Aí ela disse: dá-me uma bênção. Então eu vou começar aqui, irmãos, 7 segundas-feiras, segunda-feira que vem agora, eu vou começar com esse propósito aqui: dá-me uma bênção. Serão 7 segundas-feiras, diga: dá-me uma bênção, amém? Quem que precisa de bênção de Deus? Ela pediu para o Caleb isso, e sabe o que o Caleb deu para ela? Fontes de águas superiores e inferiores. Ela tinha a terra, já tinha ganhado a terra do pai, ela já tinha o bem material, só que agora ela precisava a presença de Deus para sustentar aquele terreno que ela tinha. E é onde muitas pessoas têm falhado. Terrenamente a pessoa tem carro, mas o cara está sempre batendo. Olha só. Às vezes a pessoa tem um bom salário, mas a pessoa está endividada. Ela recebeu a terra de herança, como a Cesar, que era filho do Caleb. Só que não tem a bênção de Deus. Então o pastor quer fazer esse propósito de 7 segundas-feiras aqui. Nós vamos pedir a bênção de Deus. Dá-me uma bênção, amém? Qual que é a bênção? A presença de Deus sobre aquilo que nós temos hoje. E depois da bênção está ali, depois da bênção do Senhor, ali só vai dar o crescimento também em nome de Jesus, amém? Aí num ato de fé, irmãos, eu não consegui preparar ainda, mas eu quero entregar uma semente de girassol para os irmãos, amém? Quem é que tem girassol em casa, né? O girassol ele tem um significado muito bonito. Eu agora de cabeça eu não consegui pegar bem, eu estava fazendo um estudo sobre ele, e é bíblico também. E eu quero entregar essa semente de girassol que representa aquelas obras terrenas que nós temos, amém? Você vai levar para casa, vai plantar, e durante 7 segundas-feiras você vai estar cuidando desse girassol, amém?
E nós vamos estar orando a cada segunda-feira para que Deus ele envie a bênção em nome de Jesus. Amém? Aquilo ali representa o terreno, aquilo que você tem. Deus dá o crescimento ou não dá, irmão? Dá. Aonde tem água, onde tem fonte de água, onde tem o Espírito Santo, aonde tem a presença de Deus, tem que dar certo em nome de Jesus. Amém? Então eu aconselho você, se você tem alguma área financeira na tua vida, pastor, está complicada a coisa, não cresço, pastor. É problema com inveja. Ó, terrenamente você ganhou a bênção, você ganhou a terra, que nem a Cesar. Só que ainda está faltando as fontes de água superiores e inferiores, amém? E eu quero estar orando para Deus te abençoar em nome de Jesus, tá bom? Convido a todos para estar conosco aí. Domingo agora eu vou falar melhor sobre esse propósito, tá, meus irmãos? Glória a Deus, então, pode se colocar de pé agora, então. Eu vou começar orando aqui, tá bom? Aí depois a senhora ora comigo aqui. Aí a obreira Cris, ela vai consagrar a água aqui e o pastor vai estar ali para entregar para os irmãos também em nome de Jesus, tá bom? Então pegue tudo nas tuas mãos aí. Quem está saindo abençoado? Os irmãos estão saindo abençoados? Então você, além do temor, precisa ter a ciência do santo. Amém? Comunhão com Deus. Faz um propósito. Faz que nem eu tenho uma lista, né? Eu não mostro, senão vão me chamar de louco. Mas eu tenho uma lista bem certinha, toda hora fica me lembrando, é hora de você orar. Tem aquele desenho que diz, é hora de você dar tchau, né? Eu boto, é hora de você orar. Boto até na minha agenda o telefone, quando chega ali, meu Deus, é a hora de eu orar. Aí eu vou ali, oro aquele momento com Deus e assim a gente vai sendo abençoado, amém? Faz a mesma coisa em nome de Jesus. Fecha os teus olhos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela terceira reunião da quarta-feira da Sagrada Família. Muito obrigado, Jesus, pela vida de cada um dos irmãos que tem vindo às 9 horas, 3 horas, agora às 7h30 da noite, Pai. Eu creio, Pai, que todos estão saindo nessa quarta-feira da família abençoado, Senhor. Não é uma palavra minha, mas é uma palavra que foi revelada pelo Espírito Santo, Senhor. Se eles tiverem intimidade, se eles se comprometerem em buscar mais o Senhor, se eles tiverem um bom relacionamento, estarem sentados ao redor dessa mesa, comendo pão e bebendo vinho diariamente, Pai, tudo que eles estiverem precisando, o Senhor vai ajudar eles, Pai. Vai ajudar na vida espiritual, vida sentimental, vai ajudar na vida financeira, dentro da família, da casa, em todas as áreas, Pai. Então eu peço que através da palavra todos saiam daqui abençoados, em nome de Jesus. Eu te peço agora, usa a tua serva para consagrar água, os pertences e também pedir a bênção em nome de Jesus. Sim, Deus, na mesma fé, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor realizou nessa noite, Deus. Cremos que o Senhor agiu poderosamente no campo espiritual e grandes coisas foram feitas, Senhor. E nós consagramos em nome de Jesus essas águas que estão no teu altar. Consagramos, Deus, cada partícula, Senhor. E quando elas forem usadas num ato de fé, que haja, Deus, cura, que haja libertação, que haja transformação, salvação, conversão. Que o Senhor, Deus, venha fazer a obra em nome de Jesus. Apresentamos e consagramos a Ti